Você sabe qual é a diferença entre o spree killer e o serial killer? Spree killer, de acordo com o FBI, é a definição que se aplica a 2 ou mais assassinatos cometidos por um criminoso ou criminosos, sem intervalo significativo entre as agressões. O caso de hoje é sobre Charles Starkweather, e outro personagem nessa história é sua namorada Carol Ann Fulgate. Aqui é Cristiane. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para receber mais vídeos meus. Puxa uma cadeira e senta, eu sei que você vai gostar. Charles Starkweather nasceu em Lincoln, Nebraska. Era o terceiro filho dos 7 filhos de Guy e Ellen Starkweather. Os Starkweather eram uma família da classe trabalhadora. O pai era um carpinteiro que muitas vezes estava desempregado devido à artrite reumatoide em suas mãos. Ellen, a mãe, trabalhava como garçonete para complementar a renda da família. Charles frequentou a Saratoga Elementary School. Ele nasceu com geno varum, um defeito congênito leve que fez com que suas pernas fossem deformadas. Ele era provocado pelos colegas de escola e inclusive tinha também um problema de fala. Charles se destacava na ginástica, o que indica uma fuga para a mágoa que sentia contra aqueles que o intimidavam. Charles então começou a revidar. Nessa época de trato difícil, trabalhava na coleta de lixo e passou a incorporar James Dean, encrenqueiro da cidade aos 19 anos. Os pais da moça, contra o namoro e a diferença de idade, mandaram ela terminar o namoro imediatamente. As pessoas tinham medo dele, mas Carol achava ele o máximo. Um rebelde sem causa. Naquela semana fatídica, algumas pessoas haviam ido visitar a família, mas Carol não deixava ninguém entrar, alegando que todos estavam com gripe. Até a avó de Carol foi à casa, mas ela também foi impedida de entrar. Primeiro assassinato. Em novembro de 1957, Charles ficou zangado com Robert Covert, um atendente de uma conveniência em Lincoln, por se recusar a vender-lhe um bicho de pelúcia a crédito. Ele voltou várias vezes durante a noite para comprar pequenos itens, até que finalmente, com uma espingarda, forçou o atendente a lhe dar $160 do caixa. Ele levou o frentista para uma área remota, onde eles lutaram pela arma, ferindo o homem antes que Charlie o matasse com vários tiros. Uma chamada no rádio da polícia sobre um homem caído à beira da estrada revelava um dos crimes icônicos de época dos arredores de Lincoln. Um homem jovem, branco, com vários tiros e em seu bolso uma carteira com os documentos de Robert Covert, um atendente de posto de gasolina. A princípio, sugeria um latrocínio, ou seja, um roubo com resultado morte. A testemunha que encontrou o corpo era Wilbert Staines, uma espécie de detetive particular metido a autodidata, que gostava de andar por aí e a cuidar da vida alheia. Naquela noite em especial, ele estava acompanhado de um piloto de 21 anos da base aérea. O detetive tinha fama de embromador. Ele não havia contado tudo o que sabia. Seu carro foi vistoriado, mas nada foi encontrado. Convidados a prestar esclarecimentos na delegacia, questionados sobre o que faziam naquela estrada àquela hora, a explicação deles não fazia sentido. O piloto, visivelmente incomodado,
Foi levado a passar pelo detector de mentiras e, pasmem, ele não passou. Quando passou a ser questionado em particular sobre o ocorrido, deu uma explicação que acabou sendo aceita. Talvez algo muito pessoal ou íntimo, não se sabe ao certo. A mulher do frentista foi convidada à delegacia para ser interrogada, e nada foi descoberto ou elucidado até aqui. Um mês após o crime, nenhum suspeito havia sido encontrado, quando a senhora Camp, que era proprietária de um brechó em Lincoln, relatou aos investigadores do distrito que havia atendido um jovem que comprou $10 em roupas e pagou com moedas. Adolescentes daquela época não se envolviam em crimes e os investigadores ficaram incrédulos que este seria seu assassino latrocida. Em 21 de janeiro de 1958, Charles foi para a casa de Carol, a mãe e o padrasto de Carol, Velda e Marion Bartlett. Disseram a ele para ficar longe da filha e enteada. Ele atirou neles e depois espancou até a morte sua filha de 2 anos, Betty Jean, irmã de Carol. Nele escondeu os corpos. Mais tarde, 2 homens foram à casa dos Bartlett. Bateram a porta e ninguém atendeu. Deram a volta pelos fundos e sentiram um mau cheiro, vindo de um pequeno depósito de ferramentas no quintal. Então, encontraram o corpo da criança. Era Beth. Descobriu-se naquela altura que Carol, a filha mais velha, estava desaparecida. Os 2 homens que encontraram a criança morta, um deles era só um amigo da família, mas o outro era o cunhado de Carol. Carol namorava o irmão desse homem, o irmão de Charles. O irmão de Charlie relatou à polícia que Charlie havia pego um rifle 22 emprestado. E também a arma do pai de Carol havia desaparecido. Um alerta de busca ao carro de Charlie causou um alvoroço na cidade. Nessa altura, os detetives temiam pela vida de Carol. Será que ela estava sendo mantida refém? O carro, mais tarde localizado na casa da fazenda de August Meyer, estava atolado, a 30 quilômetros da cidade. Cercaram a casa de August. A polícia deu voz de prisão, até que um policial resolveu invadir, com a ajuda de gás lacrimogêneo. Mas ele havia fugido. Não encontrando ninguém, mas o fazendeiro August estava baleado a poucos metros da casa, e seu cachorro também estava morto. Outros 2 adolescentes colegiais da cidade, Carol King e Bob Jensen, haviam desaparecido. Ao investigar, encontraram os corpos dos jovens em um armazém subterrâneo, próximo à casa de August. Baleados e atacados a facadas, a polícia inicia uma caçada, com quase todo o contingente da região. Passado mais uma noite, eles não foram encontrados. De repente, o telefone toca na delegacia. Outros 3 corpos encontrados na cidade de Lincoln. Eram Cilla Warwood, Clara, sua esposa e a empregada. Charlie e Carol haviam ido de carro até um bairro rico de Lincoln, onde entraram na casa do industrial e de sua esposa Clara. O filho do casal estava em um colégio interno e não tinha nada a ver com o crime. Ao apurar, poucas coisas foram roubadas, o carro e algumas joias. Mas no lugar do carro da família estava o carro de Bob Jensen, o adolescente encontrado no armazém subterrâneo.
Mas será que Charlie seria o responsável também? Será que Carol era refém ou cúmplice voluntária nos crimes? Questionavam-se os investigadores. Os assassinatos do industrial e sua família causaram alvoroço no condado de Lancaster. O estado de Nebraska entrou em pânico, tudo foi fechado, de escolas a bancos. O pânico tomou conta de Lincoln durante 2 meses. Os crimes foram cometidos entre dezembro de 57 e janeiro de 58. O xerife tinha um filho que estudava com Charlie e as dúvidas povoavam a sua cabeça. As agências de aplicação da lei da região enviaram seus oficiais em busca de casa em casa pelos criminosos. O governador Victor Emmanuel Anderson entrou em contato com a Guarda Nacional de Nebraska e o chefe de polícia de Lincoln pediu uma busca quarteirão por quarteirão daquela cidade. Depois que vários avistamentos de Charlie Carroll foram relatados, o departamento de polícia de Lincoln foi acusado de incompetência por não conseguir capturar o casal. Precisando de um carro novo porque o carro do industrial foi identificado, o casal encontrou um vendedor ambulante de carro e era Merle Collison, dormindo em seu buíque ao longo da estrada, nos arredores de Douglas, Wyoming. Depois que Collison foi acordado, ele foi morto a tiros. Charles mais tarde acusou Carol de realizar um golpe de misericórdia depois que sua espingarda emperrou. Charlie afirmou que Carol era a pessoa mais feliz no gatilho que ele já conheceu. Carol negou ter matado alguém. O carro do vendedor tinha freio de mão, o que era algo novo para Charlie e ele não tinha uma habilidade com o item inusitado. Enquanto ele tentava fugir, o carro parou, porque o freio de mão não havia sido liberado. Ele tentou reiniciar o motor, mas não conseguiu. E o motorista que passava, o geólogo John Sprinkle, parou para ajudar. Charlie o ameaçou com um rifle e uma briga se seguiu. Naquele momento, o vice-xerife do condado de Natrona, William Homer, chegou ao local. Eles estavam todos a 800 quilômetros a leste de Lincoln. Então, Charlie fugiu do local, dando início a uma perseguição de carro. Com 3 policiais, o deputado do xerife do condado de Natrona, William Homer, o chefe de polícia de Douglas, Robert, e o xerife do condado de Converse, Earl. Uma bala disparada pelo rifle de Earl quebrou o para-brisa, e o vidro cortou Charlie, fundo o suficiente para causar um sangramento. Ele parou, se rendeu e foi capturado perto de Douglas, Nebraska, em 29 de janeiro de 58. O xerife do condado de Converse, Earl, disse: ele pensou que iria sangrar até morrer. Levado a Lincoln pelo xerife, pai de seu colega de escola, ele pergunta a ele sobre o colega. Carol foi levada a Lincoln para interrogatório. Ela se surpreende aparentemente ao descobrir que sua família, inclusive sua irmãzinha, estavam mortos. Charlie, em seu depoimento, alegou que precisava de dinheiro para pagar aluguel e assaltou a atendente do posto. A família da namorada disse ele que tentou, mas não conseguiu convencê-los de permitir o namoro. Escorraçado da casa, ele num impulso matou o pai e a mãe de sua namorada e a irmãzinha também. Alegou ele que ela estava chorando muito e ele se irritou. Perguntado onde estava Carol nesta hora, afirmou ela que ela estava na escola. Afirmou também que havia dito que eles estavam em uma garagem e que se ela colaborasse, eles ficariam bem. Foram até a fazenda de August, porque ele já havia deixado Charlie caçar em suas terras tempos antes. Quando chegou lá, August estava armado e ele achou que talvez ele tivesse ouvido notícias de Charlie no rádio, e então atirou nele.
Os adolescentes Bob e Carole King, ele viu os faróis e pediu carona. Colocou uma arma na cabeça deles. Empurrou-os no armazém, atirando em seguida neles. O esfaqueamento ele negou. Afirmava não saber nada disso. Voltando para Lincoln, o carro de Bob não estava bom. Na busca por outro carro, para uma fuga, pararam em uma casa. Obrigaram que a mulher na casa servisse panquecas e café. Amarrou as duas no andar de cima e ao chegar o dono da casa, eles o atacaram. Ele dizia não saber nada, que as mulheres no andar de cima haviam morrido. E ele também matou o último, o vendedor ambulante de sapatos, que ele encontrou na estrada. Ele havia se negado a trocar de carro com ele. Descobriu-se mais tarde que a dupla permaneceu na casa de Carole até pouco antes da chegada da polícia, alertada pela suspeita da avó de Carole, em 27 de janeiro, ou seja, 6 dias eles permaneceram com os corpos na casa. Ao final, Carole foi acusada de homicídio em primeiro grau, foi julgada como adulta. Charlie participou do julgamento de Carole. Alegando ela que havia sido refém, Charlie disse que Carole não foi inocente, mas cúmplice em todos os crimes, inclusive contra a própria família. Alegou-lhe também que Carole King era um feito de Carole, que com ciúmes da garota agiu com brutalidade. A história de Charlie mudava a todo momento. Carole se manteve impassível frente a todas as alegações de Charlie. Ela foi condenada como cúmplice dele e sentenciada à prisão perpétua, ficando em liberdade condicional após 17 anos em 1976. Charles Starkweather foi executado aos 21 anos na cadeira elétrica, na penitenciária de Nebraska, em 25 de junho de 1959. Carole, até hoje, continua alegando inocência. Minhas conclusões. Adolescentes não medem as consequências de seus atos e que a repercussão deles será para o resto de suas vidas. A motivação dessa história? Talvez viver de forma livre sem ter que prestar contas à sociedade, aos pais e aos amigos. Obrigada por chegar até aqui. Por favor, deixe seu like se você gostou. Ative o sininho para ser notificado de novos casos e deixe nos comentários um caso que você gostaria de ver retratado por mim.